Você já percebeu que ninguém nos ensina sobre dinheiro e depois a gente tem que ensinar para os nossos filhos? Só que, como a gente vai ensinar se a gente não aprendeu? Então a gente fica tentando, erra, acerta, fica uma dúvida incrível. E a maior dúvida que a gente tem é assim, quando começar a ensinar os filhos sobre finanças, sobre educação financeira? Muitas pessoas pensam que é só quando tiver adolescente, mas na verdade não é. A educação financeira já começa dentro de casa, com o que acontece, com os exemplos, tudo que os pais fazem. Então isso é muito importante. E hoje, o que eu vou passar aqui para vocês nesse vídeo é como ensinar as crianças sobre finanças a depender da idade deles, porque cada idade tem um jeito diferente de ensinar educação financeira. Bem, eu sou Nizilda Nascimento, sou planejadora financeira, trabalhei 40 anos no ambiente corporativo, ajudando empresas pequena, média e grandes sobre finanças, né, sobre atingir o objetivo principal da empresa, que é ter lucro, né? E hoje eu trabalho com planejamento financeiro, ajudando famílias, pessoas, crianças e também empresas a terem um relacionamento melhor com o dinheiro. E você não aprendeu sobre dinheiro quando você era criança? Quando adulto, você vai aprendendo na prática, errando, acertando, se endividando, né? E hoje você quer fazer diferente para os seus filhos, né? Mas assim, as pessoas associam a falar sobre dinheiro, sobre finanças, só quando se fala de investimento, de contas a pagar, de dívidas, mas na verdade o financeiro ele é muito mais comportamento do que propriamente dito números, contas, porque o comportamento que define como essa criança será no futuro, como ela será, que adulto ela será no futuro, de acordo com o comportamento que ela tem quando criança. Então isso que tem que ficar bem claro, que o ensinamento de dinheiro, de finanças, não é somente números, é comportamento. Bem, agora eu vou falar sobre a idade de 3 a 6 anos, que é quando a criança tem o primeiro contato. Então, como ensinar essa criança de 3 a 6 anos? Ela não sabe, ela acha que dinheiro é mágico, que surge assim dentro do celular. Mas ela não tem ainda essa consciência do dinheiro. Então, como que a gente ensina a criança dessa idade? Não adianta fazer conta, mostrar números que ela não vai entender. Então, tem que ser na prática. Então, o ideal é levar ela no mercado, daí ela vai ver as coisas que, por exemplo, que ela gosta, que é, sei lá, uma bolacha, alguma coisa, mostrar para ela que aquilo custa um dinheiro. E que de repente a outra custa $1,5, por exemplo, custa 2 dinheiros, para ela ter noção de consciência de um custa mais que o outro. Ou levar numa loja de brinquedo, mostrar para ela que ela tem que escolher, por exemplo, um ou outro, porque não dá para levar os dois. Assim, ela tem essa consciência que as coisas custam, que você tem que pagar, que tem um valor, para cada coisa que a gente tem um valor. E ela vai ter essa consciência de saber escolher. Então, assim, de 3 a 6 anos, o mais importante é a criança aprender escolhas nesse momento, né? Que ela não pode ter tudo, não pode comprar tudo que ela quer no mercado, não pode comprar tudo que ela quer na loja de brinquedo, na loja de roupa. Então, ela tem que saber escolher. Então, de 3 a 6 anos, é importante a gente conseguir conscientizar as crianças que ela tem que fazer escolhas durante a vida, né? Uma criança de 3 anos, ela não sabe nada ainda de dinheiro. Uma de 6, ela já sabe um pouquinho mais. Então, para ela é mais fácil explicar, falar do valor. Agora, uma criança de 3, precisa explicar de forma lúdica, de repente, falando assim, igual eu falei, 1 dinheiro, 2 dinheiros, ela não vai falar reais, 10 reais, 25 reais, ela não vai saber.
Então, assim, mesmo essa fase de 3 a 6, eles têm que aprender a escolha, mas depende também como que ela tá. Se tá no 3, no 4, no 5 ou no 6, né? No 6 já tem uma consciência maior, né? Então, a palavra que fica para essa fase de 3 a 6 anos é que ela aprenda que ela tem que fazer as escolhas. Bem, de 7 a 10 anos, a gente já começa a introduzir responsabilidade para as crianças, porque nessa fase ela já consegue, ela já entende melhor. Então, o que a gente tem que fazer? Nessa fase a gente já pode dar mesada e dar a ela a responsabilidade de gerenciar aquele dinheiro. Como ela vai gastar, se ela vai guardar, se ela vai doar, se ela vai comprar alguma coisa que ela queira. Então, essa fase ela já sabe, então é importante começar a dar essa responsabilidade para que ela gerencie o dinheiro dela, para saber como que ela vai gerenciar esse dinheiro, que a mesada é para o mês inteiro, então não adianta ela gastar tudo num dia só. E aí ela vai já tendo essa responsabilidade, né? Se ela gastar tudo do mês em uma semana, não vai ter para depois. Então tem que explicar para ela, falar, olha, você tem que ter limites, você tem que saber qual que é o seu limite. Seu limite é tanto. Se você ganhou esse valor de mesada por mês, você tem que administrar para que você gaste no mês, porque senão você vai ficar sem. Então, isso é importante, os pais darem a mesada, acompanharem como a criança gerencia isso, para saber se ela vai ter limite, saber administrar o limite, porque senão vai ficar um adulto sem consciência, vai gastar tudo, vai gastar o salário, vai gastar o limite do cartão, vai pegar um empréstimo para pagar o cartão. Então é nessa fase aqui de 7 a 10 anos que a gente consegue colocar limite na cabeça das crianças, que daí elas já vão crescer um adulto já consciente disso, né? Então de 3 a 6 anos a criança aprende a fazer as escolhas, de 7 a 10 anos a criança aprende a ter limite, com a responsabilidade ela aprende a ter limite. Bem, agora de 11 a 14 anos, aqui é a fase da decisão e consequência. Então a criança começa a ter mais autonomia. Então assim, se ela cometer alguns erros agora, é melhor ela cometer agora, erros pequenos, do que cometer quando ela estiver adulto, que pode ter consequências muito maiores. Então assim, como eu falei, se a criança vem e ela não aprendeu o limite aqui, o que acontece? Ela vai gastar a mesada dela na primeira semana do mês. Daí na segunda semana ela pede pro pai ou pra mãe, acabou minha mesada, já gastei. O pai vai lá e complementa. Tá errado, porque daí perde o sentido da mesada. Se ela tem aquela mesada para administrar no mês e ela gastou tudo na primeira semana e o pai vai lá e vai complementando, ela não vai criar responsabilidade, porque ela sabe que na hora de faltar, o pai vai sempre complementar. Então aqui a gente tem que deixar que ela tenha autonomia para ela fazer o que ela quiser dentro daquele limite que ela tem da mesada, mas sabendo que ela vai ter que assumir as consequências. Então se ela gastar tudo antes, ela vai ficar, se ela gastar em 15 dias, ela vai ficar 15 dias sem dinheiro. E é melhor ela errar agora do que depois, mas os pais também têm que deixar ela sentir o peso do erro. Olha, você gastou tudo, agora você não tem, mãe, mas eu queria comprar alguma coisa. Sinto muito, você já gastou, espera o próximo mês. Porque só assim que a gente aprende, né? Porque senão perde o sentido da mesada. De dar a mesada para ela administrar e depois a gente complementa. Eu sei que pra gente é difícil quando a gente tem um filho e acontece isso, a gente quer proteger, não quer ver o filho sofrer, mas assim, é melhor que ele sofra um pouco agora, quando criança, para não sofrer quando virar adulto, né? Então, assim, para essa fase de 11 a 14 anos, é decisão e consequência. Essa é a palavra dessa idade, decisão e consequência. O que ele fizer vai ter uma consequência, baseado nas escolhas que ele fez. Então é importante saber isso, tá bom? Bem, agora 15 anos para cima, de 15 anos para frente, né? Essa fase é a fase decisiva. Por quê? Porque é a fase que a criança vai aprender
fazer tipo um orçamento. A gente já pode ensinar, falar, olha, desse valor que você tem, você já sabe quanto que você gasta de refeição na escola, quanto você gasta de lazer no final de semana, quanto você gasta para compras suas pessoais que você queira, roupas, jogos, brinquedos, alguma coisa nesse sentido. Nessa idade, acima de 15 anos, já tem muitos adolescentes que trabalham como jovem aprendiz, ou trabalham com o pai, ou trabalham com a mãe. Então, eles já têm uma responsabilidade maior. Por isso que essa fase é bem decisiva, dos 15 para cima até os 18 mais ou menos, é quando ele fortalece tudo o que ele aprendeu antes, né? Aprendeu escolha, aprendeu limite, aprendeu que as decisões dele geram uma consequência, né? E aqui a gente está reforçando tudo isso. Então, se a gente der um orçamento para ele, mostrando como que funciona cada despesa, dá pequenas responsabilidades para ele financeira, por exemplo, a gente pode já estipular uma meta para que ele guarde um pouquinho do valor que ele ganha, porque isso, o guardar, mais pra frente a gente vai falar sobre isso, mas assim, as pessoas sempre falam, se sobrar eu vou guardar, mas é exatamente o contrário, eu vou guardar, se sobrar eu vou gastar. Então aqui a gente já começa a colocar isso na cabeça deles, falando, primeiro você tira uma parte, uma fatia para você guardar, depois o que sobrar você gasta, né? Então aqui ele já está preparado para a vida adulta, aqui não é só gastar, ele precisa decidir. Então a decisão dele vai ter uma consequência, se ele guardar ele vai ter, se ele gastar menos o que ele ganha vai sobrar, o contrário é verdadeiro, né? Se ele gastar mais vai faltar, ele vai ficar endividado. Então essa fase aqui é uma fase bem importante, bem decisiva, e é quando a gente consegue já inserir essa mentalidade financeira dentro da cabeça do adolescente. Uma coisa bem importante que os pais esquecem é que, assim, os filhos, eles aprendem pelo exemplo. Então, assim, a nossa fala tem que estar de acordo com as nossas ações. Não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra, porque eles observam desde a criança pequena, lá dos 3 anos, até mais velho, muito mais fácil ainda. Então, assim, se a gente fala, olha, a gente tem que guardar dinheiro, porque a gente está com uma dívida, ou porque a gente quer comprar alguma coisa, quer trocar de carro, quer trocar de geladeira, quer fazer alguma coisa, quer viajar, e daí a gente pega no outro dia, chega com uma sacola com roupa, no outro dia só coloca o sapato, daí a gente gasta. Eles estão observando, fala assim, engraçado, a gente tem que economizar, mas a minha mãe todo dia chega com uma sacola, tem que economizar, mas meu pai quer trocar de carro, o carro é novo, ele quer trocar de carro. Então, assim, a gente tem que estar, quando se faz um planejamento financeiro, quando a gente está ensinando as crianças, tem que ser uma coisa de família, todos têm que estar alinhados ao mesmo objetivo, porque senão não vai dar certo. Então, assim, a criança, ela observa muito e ela repete o que a gente faz. Então, assim, se a gente fala uma coisa e faz outra, ela vai repetir o que a gente faz, não o que a gente fala, né? Então, assim, para recapitular aqui, de 3 a 6 anos, eles estão aprendendo sobre escolhas. De 7 a 10, responsabilidade é sobre limite, eles estão aprendendo sobre limite. De 11 a 14, eles aprendem que toda decisão gera uma consequência. E acima de 15, de 15 para cima, né? Eles estão se preparando para a vida adulta, onde a gente vai ensiná-los a fazer um orçamento, a viver com aquele dinheiro que ele tem, o que ele vai poder comprar, né? Então, é assim, a gente não precisa ser perfeito e a gente não vai ser perfeito, mas a gente tem que ter consciência, né? A gente tem que ser consciente, porque ensinar dinheiro para o filho, como eu disse, não é sobre números, né? É sobre comportamento. E se a gente ensina enquanto eles estão nessa fase de crianças, muda o futuro dele assim para muito, muito melhor. Ele vai ser um adulto mais consciente, vai saber fazer melhores escolhas, vai saber guardar dinheiro, vai saber que tem limite, vai saber esperar o momento certo para adquirir alguma coisa. Então é extremamente importante a gente passar para os nossos filhos, né, todo esse processo de ensiná-los sobre dinheiro, porque se a gente for ensinar sobre dinheiro só quando ele é adolescente, já está muito tarde, porque ele já criou hábitos
ele já viveu experiências dentro de casa, na escola. Então, não é que a gente não consegue, a gente consegue mudar, mas é muito mais difícil, né? Então, se a gente começar a ensinar desde pequenininho, fica muito mais fácil mesmo. Bem, então era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, passa para outros pais que vocês conhecem, né? E eu queria saber se você faz desse jeito, se você sabia que tinha essa diferenciação por faixa etária, né? Comenta aqui embaixo, eu respondo todos os comentários, tá? E se você quiser saber mais, quiser organizar sua vida financeira, eu tenho um curso sobre planejamento financeiro, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Então te vejo no próximo vídeo.